Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui hoje em mais um episódio do nosso Unicast. O episódio da semana passada foi um episódio especial, gravamos em uma universidade com alguns universitários, mas já retomamos a programação normal e hoje eu estou aqui com um pastor, um cara que eu admiro muito, para falar sobre um tema das Escrituras, um tema, inclusive, que pode ter muita polêmica, mas que o nosso objetivo aqui é explicar melhor para você entendê-lo. Lembrando que nós já estamos uma semana bem adiantada. Esse episódio aqui, inclusive, é um episódio duplo, porque o tema da semana 34 e 35 são temas muito conexos. Então a gente vai falar dos dois temas em apenas um episódio. E onde você encontra o real, vamos dizer assim, a base de todo esse Unicast, a base dos nossos temas aqui é nesse livro, Maturidade Espiritual, que é o nosso devocional semanal para você, jovem cristão que quer ter um devocional semanal para fazer pessoalmente, sozinho ou também em grupo, na sua faculdade, na sua célula, no seu grupo universitário, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, intimidade nas palavras, vamos falar sobre o falar em línguas. Por isso que eu falei que pode ter um pouco de polêmica no meio, mas o nosso intuito aqui não é fazer um tratado teológico sobre o tema, mas de fato trazer uma abordagem e mostrar o que as escrituras falam sobre isso e também como nós, como cristãos, devemos nos portar e buscar esse dom diante dos outros também. Beleza? Eu sou o Felipe Martinelli, sou apresentador aqui do Codecast, você já me conhece de outras vezes, creio eu. Se é a sua primeira vez, deixa eu me apresentar. Tenho 23 anos, sou um carioca que mora em Curitiba já há um tempinho, passando frio aqui nessa época do ano, mas feliz de poder estar gravando aqui mais um episódio para abençoar a tua vida. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, um cara que eu tenho o privilégio de dizer que me pastorei ele na igreja também, um cara que eu admiro muito aí nas suas pregações, nas suas aulas, no seu desenrolar da sua vida com Deus, que é o pastor Pedro Valbach. Eu vou pedir para o pastor Pedrinho, por favor, fique à vontade aí, se apresente para a galera te conhecer um pouco melhor. Ô, Felipe, obrigado aí, meu irmão, pelo convite. Que legal poder estar participando contigo, com a galera aí também que está escutando. Um prazerzão. Eu sou, então, né, Pedro Valbach, tenho 27 anos, quase me confundi já, 27 anos, isso não é 26, é 27. Boa. E sou pastor aqui na PIB Curitiba, já estou no ministério aí há 10 anos, já quase fazendo 10 anos, mas só que como pastor aí mesmo, acho que é 5 anos que eu estou fazendo, foi como seminarista no começo, e graças a Deus caminhando aí com a galera, fui pastor plantando igreja também ali no Parolim, como um dos nossos campos da PIB, e agora aí faz 2 anos estou trabalhando com a parte de ensino focada em juventude, né, aqui na nossa igreja. Então a gente tem duas escolas de formação, né, uma é a Flow School, que é focada em adolescentes, e a outra é o One College, que é focada, né, em jovens, e que tem sido uma bênção. E além disso, sou envolvido com missões também, com uma agência missionária chamada Tarefa, que foca aí nos povos não alcançados, e a gente dá treinamentos em alguns países, né, nessa realidade para pessoas locais, e somos apaixonados aí pela palavra, e é um prazerzão caminhar contigo aí, cara, um cara com esse dom de ensino, né, que eu admiro também, e vamos junto para esse papo. Boa, que massa. Falando ó, rapidinho, gente, só um comentário. O pastor Pedro falou do projeto dele em missões e tudo mais, né? A gente tem aqui até um Instagram dele. Vou dar uma dica para você seguir lá. Ele sempre que viaja, ele posta, né? Missões na Índia. Você vai para a viagem do Nepal agora também, pastor? Vou sim, vou estar lá. Então, né, você que gosta de missões aí, e missões e ensino das escrituras tem tudo a ver, né? Então fica a dica aí de seguir o pastor Pedro. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse tema. E, pastor, como todo tema que a gente traz aqui no Unicast, a nossa primeira pergunta é sempre a seguinte, né? Vamos falar sobre o falar em línguas, sobre essa intimidade das nossas palavras com Deus. Como que o falar em línguas se inicia nas escrituras? Ou melhor, quando a gente tem ali, né, o início dessa linguagem, por assim dizer, descrita nas escrituras? Perfeito, Felipe. A primeira manifestação do tipo, então, a gente tem no livro de Atos, né? E não é uma manifestação única.
e que começa com a descida do Espírito Santo ali em Atos 2, né, cumprindo a profecia de Joel. Então, o que acontece? A igreja está reunida no cenáculo, orando, o Espírito Santo vem, desce, né, cumprindo a promessa de Jesus para que eles esperassem em Jerusalém até receber o revestimento do alto, né? E uma das coisas que acontecem, né, é uma manifestação do falar em línguas. Tem alguns adendos que eu quero fazer a isso, mas em especial eles falavam em línguas e eles profetizaram, foi uma manifestação muito forte, inclusive pessoas acharam muito esquisito aquilo ali, né? Diziam, será que eles estão bêbados? E eles olhavam para galileus ali, né? E o que estava acontecendo era a festa de Pentecostes, então tinha judeus de toda a diáspora, né? Na época ali, e pessoas que falavam outros idiomas existentes, né? E conforme eles falavam, esses estrangeiros entendiam o seu próprio idioma, mas eles sabiam que aqueles ali eram galileus, né? E estavam falando. Só que essa é a primeira vez que acontece essa manifestação na Bíblia, embora tenha outras manifestações ali em Atos, né? Uhum. Só que o que é importante só começar falando sobre isso, sobre Atos 2, é que ali o Espírito Santo estava sendo derramado pela primeira vez sobre a igreja, né? Antes, o Espírito Santo, ele capacitava, e apenas sobre algumas pessoas, no caso, profetas, né? Sacerdotes, reis, né? Pessoas escolhidas pelo Senhor para isso. Mas agora foi uma manifestação de cumprimento das Escrituras em que, né, o Espírito estava sendo derramado sobre a igreja. E a polêmica começa a partir daí, né? Porque aqui a gente teve um derramamento pontual do Espírito Santo sobre a igreja, e a pergunta é, será que o falar em línguas, né, acontece toda vez que um crente recebe o Espírito Santo? Ele acontece quando a pessoa é salva ou depois que a pessoa é salva? Eu acho que a gente vai estar falando sobre tudo isso aí na sequência, né? Com certeza. Boa, pastor. Exatamente, né? É um tema que ele vai se destrinchando. Mas vamos lá, já que você comentou de Atos 2, né? E realmente a primeira manifestação ali do falar em línguas e tal. Em Atos 2, o que é o falar em línguas ali, né? Tipo, como é que a gente pode olhar para aquele falar em línguas e falar, ó, foi isso que aconteceu? Ótimo. Cara, essa é uma ótima pergunta e eu acho que vai ajudar a gente também a responder um pouquinho disso. Por quê? O que a Bíblia descreve em Atos 2 é diferente do que ela descreve em 1 Coríntios, tá? É a manifestação do dom do falar em línguas, né? Só que ela tem uma questão um pouco diferente do que Paulo fala. Por quê? A palavra usada em Atos, né, e o contexto do que mostra que os discípulos de Jesus falaram uma língua que existia, no caso, um idioma. A palavra ali é idioma, né? Então, eles falaram como se fosse, eu não sei falar francês, mas eu começo a falar francês, né? Recebendo de Deus essa capacitação sobrenatural, né? E o que a Bíblia dá a entender é que o milagre aconteceu, então, na boca dos discípulos, né? Essa é a primeira coisa que precisa se entender. E não no ouvido dos que escutavam. Então você tem uma manifestação aí interessante que eles receberam uma capacitação de falar um idioma conhecido que eles não sabiam, mas os outros conseguiam entender. Agora, né, e isso foi o que aconteceu em Atos, mas um dos principais textos, né, que falam sobre o dom de línguas na Bíblia é 1 Coríntios. E a palavra em 1 Coríntios e a forma como Paulo se refere é sobre o dom de línguas, mas em uma manifestação diferente, né? Essa manifestação é uma linguagem, né, estranha. A palavra ali, né, que vem de glossolalia no grego, né, significa uma língua estranha. E Paulo ainda usa a expressão que quem fala em línguas, quem tem esse dom, ora em mistério, portanto, não entende o que está orando e ora a Deus, está orando com o seu espírito. E as pessoas em volta também não entendem. Então, aí você consegue ver a diferença, né? As outras pessoas não entendem.
a não ser que tenha outra pessoa com outro dom, que é o dom de interpretação de línguas. E aí sim essa pessoa consegue interpretar o que está sendo falado ali. Mas voltando então, em Atos, você tem essa diferença. Porque Atos, nessa primeira manifestação, eu acredito que inclusive para mostrar que Deus ali estava derramando sobre toda a carne, inclusive sobre toda a língua também, né? O Espírito Santo, eles falavam idiomas conhecidos. Legal. Eu lembro até tem um livro do D.A. Carson que ele fala sobre o Espírito Santo, que ele faz uma analogia com Gênesis capítulo 11, né, quando Deus faz com que cada povo ele comece a ter uma língua por conta da Torre de Babel, né, faz aquela bagunça. Em Atos capítulo 2, todo mundo por meio do Espírito Santo se entende, né? Que massa Isso. a gente olhar para isso. Esse livro eu acho que esse livro eu acho que é um dos melhores sobre o assunto, assim, é muito bom, muito, muito bom, recomendo. Boa. É um tratado exegético, né, dos dons do Espírito Santo. O cara é fera. Mas, pastor, vamos lá, né? Você comentou aí sobre essa diferença das línguas, e até comentou um pouquinho ali sobre a questão das visões diferentes. Se alguém te perguntasse, quais visões principais acerca do falar em línguas que a gente tem hoje no meio protestante evangélico, quais você falaria que existem? Perfeito. Para eu explicar isso, eu queria falar sobre o batismo no Espírito Santo também, que eu acho que é importante, né? Quem está envolvido aí nas igrejas vê, né, já que existem algumas linguagens diferentes, né? No meio pentecostal, você vê o batismo no Espírito Santo diferente do que você vê no meio histórico protestante, né? O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é o recebimento do Espírito Santo, né? Só que qual que é a discordância? A galera precisa imaginar aí uma linha do tempo, tá? Né, no caso, eu sou batista e entendo biblicamente essa visão, né? O que nós entendemos? Quando eu me converto, tá? Eu sou selado com o Espírito Santo. A Bíblia vai falar lá em Efésios, o Espírito Santo começa a habitar em mim, porque a Bíblia fala em João 3 também, ele me faz nascer de novo, eu sou regenerado, né? E agora eu tenho o Espírito Santo, ele testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, né? E, inclusive Jesus fala que, né, aquele que você não pode entrar no reino dos céus se você não nascer da água e do Espírito. E ali ele está falando justamente sobre essa regeneração, essa conversão. Então nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência que ela é casada com a conversão e que ela não precisa ter como evidência a manifestação do dom de línguas, tá? Então essa é a primeira coisa, essa é a nossa visão batista. A visão pentecostal já entende diferente, né? O que eles vão entender? Pensando na linha do tempo. Eu me converto e o que o Espírito Santo faz? Ele me convence do meu pecado, ele me regenera e me sela, tá? Mas ele ainda não me batiza, derramando poder, né? E justamente porque eles usam muito o que aconteceu em Atos, né, para estar descrevendo isso daí. Só que o que acontece? Eles colocaram uma regra na questão do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Que o batismo no Espírito Santo, então, seria uma segunda experiência a parte da conversão, tá? Então, que seria depois, em que ela seria uma evidência, principalmente de uma busca maior, um encontro mais poderoso com o Espírito Santo, e que ali eu receberia esse revestimento do Espírito, e que o que mostraria que isso aconteceu comigo é a manifestação do falar em línguas. Portanto, aqui vem outra diferença, e aí já vamos entrando na visão sobre o dom de línguas. Para um batista ou para um histórico, né, a teologia mais histórica, vai entender que o dom de línguas é um dom, tá? Entre os outros dons, tá? E que nem todo crente vai receber esse dom. Pode ser que alguém receba, pode ser que outra pessoa não receba, né? Nem todo crente, então, receberia esse dom, é isso que eu acredito, né? Inclusive, eu acredito nisso porque eu acho muito interessante aqui em 1 Coríntios 12, Paulo está tratando sobre esse tema e ele começa a falar assim, né? A um é dado o dom de profecia, a outro
é dado o dom de cura, a outro é dado o dom de misericórdia. E aí ele fala, a outro é dado o dom de línguas. Ou seja, se ele está usando, né, uma referência dessa daí, significa que ele estaria falando mais ou menos o seguinte: não tem como todo mundo ter todos os dons, né? E nem que qualquer dom vai ser para todo mundo, né? Ele ainda fala mais para frente ali no capítulo 14 o seguinte: queria eu que todos vocês falassem em línguas, como se ele estivesse falando sobre algo utópico, né? Poxa, seria muito legal se todos vocês, mas não é assim que funciona, né? Então, essa é a visão batista sobre o falar em línguas. Não é para todos, né? O dom de línguas é um dom que existe, né? Mas não é para todos. Agora, na visão pentecostal, todos podem receber esse dom de línguas se buscarem muito, se desejarem muito, se clamarem, né? E eles não veem só como um dom, eles veem então como uma manifestação que é para todos, né? E além disso, você tem a visão carismática, que daí já é um pouco mais diferente, né? E outras visões. Você vê, por exemplo, gente dizendo que, na verdade, durante a sua vida você pode ter vários batismos no Espírito Santo, que pode ou não ser dom de língua, que pode ou não receber o dom de línguas, mas que existem outras experiências chamadas batismo no Espírito Santo posteriores, né, a essa. Eu acho que aí também é uma questão de nomenclatura, porque eu chamaria isso na verdade, plenitude do Espírito Santo. É ser cheio, eu estou sendo cheio, é uma questão de nomenclatura, né? Boa. E acho interessante, né, na nossa visão, eu também como batista, a questão da plenitude é que a gente pode hoje, nesse exato momento, estar pleno do Espírito através da nossa busca, do nosso relacionamento, mas em determinadas fases da vida não tanto, né? Então essa questão da nomenclatura tem esse detalhe também, mas nossa, muito boa explicação, pastor. Acho que se você que está nos ouvindo aí, né, tinha alguma dúvida sobre as visões, tá aqui uma explicação que, por mais que venha de um pastor batista, foi muito sucinta, verdadeira e sem atacar nenhuma das outras, né? Acho que isso é muito importante também no nosso meio, com certeza. Mas, pastor, entrando agora, né, falando um pouco sobre o falar em línguas, vamos olhar, creio que a gente vai caminhar aqui por uma visão mais batista, por assim dizer, que é a que a nossa teologia segue. Mas o falar em línguas, então, ele seria para todos? Tipo, todo mundo poderia receber ou não? Necessariamente, é quem o Espírito quiser e tudo mais. O que você falaria sobre isso? Ótimo. Tá, o que acontece? Eu vejo muitos carismáticos, né, e até pentecostais estudando esse texto, e eles fazem uma diferenciação entre o que está sendo falado no capítulo 12 de 1 Coríntios e o que está sendo falado no capítulo 14. Então, eu já ouvi gente dizendo que no capítulo 14, né, seria uma linguagem de oração, que não seria, então, um dom, e que isso estaria disponível a todos, né? Porque em algumas das referências ali no capítulo 14, Paulo não coloca na frente do falar em línguas a palavra dom, carismata, né? No grego. E no capítulo 12 ele coloca, né? Ou seja, o que eles dizem? Eles fazem uma diferenciação, que existiria então um dom de falar em línguas, né? Que seria algo um pouco diferente da chamada oração, linguagem de oração em línguas. Minha opinião sobre isso, tá? É que isso é forçar o texto, porque nos 3 capítulos que nós temos ali, o 12, o 13 e o 14, Paulo está falando sobre dons espirituais. E depois, ainda no 14, ele ainda vai continuar falando e abordando sobre dons espirituais. Então, como que ele mudaria o assunto de um jeito tão sucinto, sem falar, sem explicar? Eu acho que é uma forçação do texto. E por que eu acho, né, e entendo que não é para todos, e como a gente estava falando antes, né, eu citei aí Paulo usando a utopia, Paulo falando justamente, né, a um é dado esse dom, a outro é dado outro, e daí ainda Paulo vai colocar sobre a busca dos dons, né? Ou seja, ele fala que nós podemos buscar o falar em línguas como nós podemos buscar a profecia, mas o que a Bíblia ensina muito claro em 1 Coríntios 12 é a soberania de Deus na distribuição dos dons. Deus distribui os dons
para, né, de acordo com a sua vontade para a igreja. E aqui vai também uma dependência nossa de dizer, eu posso pedir, clamar por um dom, e é maravilhoso, e você pode pedir pelo dom de línguas, mas pode ser que você não receba, né? E eu acho que aqui que as pessoas ficam com uma crise muito grande, e é muito importante a gente entender o contexto do texto. Por quê? Se você olha para o contexto de 1 Coríntios, você vê uma igreja que estava explodindo em muitos dons espirituais, né? Isso acontecendo então. Só que ainda que tivesse muitos dons espirituais, era uma igreja carnal. E aqui eu acho muito interessante. Por quê? Você vê essa igreja com problemas seríssimos de ordem no culto, você vê essa igreja com problemas seríssimos de orgulho espiritual, problema seríssimo com imoralidade, um problema seríssimo até na hora que iam comer a ceia, né? Você vê muitos problemas, e Paulo tratando de muitos problemas, divisões, fofoca, né? Maledicência, uma igreja com muitos problemas, e Paulo, nessa sessão, ele está organizando a casa. E uma das principais coisas que ele está abordando é justamente essa diferenciação que os coríntios faziam, que é, se eu tenho um dom, eu sou mais espiritual do que o outro. Se eu tenho o falar em línguas e o outro não tem, eu tenho algo que o outro não tem. Isso me faz maior ou menor. E Paulo está batendo nisso, e aí, na realidade, você começa a ver um contexto muito parecido com as nossas brigas de hoje em dia. Sim. Que você vê pessoas lutando com crise. Puxa vida, eu estou em uma igreja que para você ter um cargo, às vezes você precisa falar em línguas, mas eu não falo, né? E agora, o que acontece? E aí, às vezes, o dom, ele acaba virando um validador de espiritualidade, né? Quando não é, né? Não é isso o que a Bíblia ensina. Então, é importante a gente entender isso. Deus é soberano na distribuição dos dons, e nem todo mundo vai receber todo o dom. Nós podemos pedir por qualquer um dos dons, e Deus é gracioso, e Ele ama distribuir dons. Mas pode ser que na soberania dele, Ele escolha não dar, né? E a gente precisa ter essa compreensão de entender que quem tem o dom de misericórdia não é menor do que quem fala em línguas, né? E Exato. Aí a gente precisa ter esse discernimento bíblico, né? Boa. E uma coisa interessante, pastor, que eu acho, que, como você bem falou, né? Paulo não escreveu à toa ali. É que entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem o capítulo 13 de Coríntios, que é um tratado sobre o amor. Isso. Então, acho que quando a gente usa, né, o nosso dom, e seja qual for sua denominação, qual for o seu meio, eu creio que nós, pelo nosso pecado, temos essa tendência de querer usar, né, eu tenho o dom de mestre, então deixa eu me sobrepor aqui e mostrar que eu sei, né, entre outras coisas. Acho que a gente perde o real propósito daquilo, que é ser uma expressão de amor a Deus e, consequentemente, de amor ao próximo, né? Então, o contexto onde Paulo insere 1 Coríntios capítulo 13 é um negócio absurdo. Porque ele não está falando ali sobre uma igreja perfeita. Pelo contrário, uma igreja que estava em conflito por coisas espirituais, mas, né, de certa forma distantes. Assim. Isso é um negócio muito interessante também. Mas é legal falar sobre isso. E, pastor, né, falamos aqui um pouco sobre o falar em línguas. Você comentou aí sobre a questão de Atos 2, né, como idioma, depois da questão que Paulo traz em 1 Coríntios 2 e 14, sobre um falar diferente, uma língua estranha. Mas uma dúvida que eu acho que eu creio que é pouco falado até, inclusive, eu vejo muito pouco isso, tanto quando eu visito e vou em igrejas pentecostais e procuro teólogos pentecostais para ler, quanto também, principalmente, creio eu, nas igrejas mais históricas de linha, vamos dizer assim, mais reformada, é sobre justamente a interpretação, né? Ok. E do que se define o dom de interpretação das línguas? Para a gente entender um pouco melhor isso. Perfeito. Então, Felipe, o que acontece? O dom de línguas, ele isoladamente, né, ele é um dom que a Bíblia vai falar ali em 1 Coríntios, que ele serve para edificação pessoal. Inclusive, a gente pode falar mais para frente que existe toda uma ordem e critérios para que esse dom seja exercido, né? Só que, então, a finalidade desse dom por si só é edificar a minha vida espiritual, o que é muito bom, né? E aqui eu até falo algo para a galera, a gente acabou, por conta de alguns excessos, ficando com medo, né, de alguns desses dons com um certo caráter, entre aspas, né, não é a melhor palavra, mas sobrenaturais,
né? A gente acabou ficando com um receio, com um medo, né, de falar sobre esses dons, de exercer. Só que Deus não daria algo que fosse ruim ou para ser guardado na gaveta, né? Exato. Agora, ele precisa ser aplicado biblicamente, né? É isso que a gente precisa fazer. E aí o que Paulo fala? Se esse dom por si só vai ser ótimo para você crescer na tua vida espiritual com o Senhor e um culto, né? Ele até fala, você pode estar ali orando consigo mesmo, né? No dom de línguas falando com o Senhor. Mas aí ele fala, se for para falar em público, só existe uma situação em um culto, principalmente numa posição de ministração, né, esse dom poderia ser exercido, que é junto com um outro dom, que é o dom de interpretação das línguas. O que seria? Quem fala que Paulo está ensinando? Quem fala em línguas fala em mistério. E uma vez então que fala em mistério, quem tem o dom de interpretação de línguas é alguém que pode interpretar esse mistério e que de uma maneira sobrenatural vai estar entendendo a mensagem que está sendo ali falada e dessa forma, entendendo isso, vai poder transmitir à igreja aquilo que está sendo orado ou ministrado, clamado ali naquela oração em línguas, né? E isso vai poder ser transmitido trazendo uma mensagem, trazendo uma oração, trazendo algo para a igreja, né, que possa ser entendível, então, compreendível. Então, é essa capacidade sobrenatural de entender um mistério que é o falar em línguas que nem mesmo aquele que está falando está entendendo o que está acontecendo. Boa. E é legal isso, né? Porque também é algo sobrenatural, não é algo Também. linguístico, como você falou inglês, eu entendo de inglês e traduzi. É realmente uma capacitação do espírito também. Então, podemos dizer que é um dom, todos os dons estão no mesmo nível porque vem do espírito, né? Não é uma questão de ser maior ou menor. Mas se a gente pudesse colocar, realmente, o dom de interpretação também está junto com o dom de falar em línguas, porque é o espírito que está fazendo, é o espírito que está agindo. Perfeito. E eu acho interessante também, Felipe, porque né, em Atos, olha só o que acontece, né? Como eu falei, o milagre acontece na boca dos apóstolos, né? E quem escuta não são convertidos, né? Ou seja, eles escutaram uma língua que existia e provavelmente foi um sinal para isso, para eles, né? Agora, ali em 1 Coríntios, quem escuta tem que ser um convertido e tem que ter o dom de interpretação. Então, o milagre acontece na boca de quem fala e no ouvido de quem ouve. Né? E então, essa que é a diferença de 1 Coríntios para Atos. Boa. E é interessante, né, a gente olhar com essa diferenciação também, porque, como você falou, são contextos diferentes, propósitos diferentes, né? Em Atos é a pregação do evangelho, por assim dizer. Em Coríntios é algo mais de edificação da igreja, e Paulo até fala de edificação pessoal e tal. Nossa, isso é muito interessante. Tá vendo, gente? Você que está nos ouvindo, como esse tema não é um bicho de 7 cabeças. E é importante, né, nós falarmos e estudarmos sobre isso. Pastor, eu vou te fazer uma pergunta que nem está no nosso roteirinho, mas é mais, né, para a gente conversar e debater sobre isso. Hoje, quando você entra em algumas igrejas, né, que não vêm de uma linha histórica, tem inclusive mais igrejas, por assim dizer, neopentecostais, coisas do tipo, a gente pode ver, de certa forma, uma banalização do falar em línguas. E creio que é por esse motivo que muitas igrejas acabaram não falando do assunto, né, meio que com medo disso virar talvez um karma ou algo do tipo. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que sim, nós devemos falar mais sobre esse assunto? Isso deve ser um tema pregado de púlpito? Isso deve ser algo mais trazido por líderes, por pastores, tudo mais? Como é que você enxerga essa questão? Sem dúvida nenhuma, assim, Felipe, a gente precisa, e digo mais assim, antigamente, né, a pessoa quando estava na igreja, ela era pastoreada pelo pastor dela, então ela ouvia o ensino do pastor dela. Hoje em dia, a pessoa é pastoreada pelo pastor da igreja dela, mas também pelo pastor da outra igreja que ela gosta de ir de vez em quando, também pelo pastor que ela gosta de ouvir na internet, também pelo pastor do amigo que ouviu, que isso aqui, e também pelo curso que ela comprou, sei lá onde, né? E então ela tá recebendo toda essa informação e a gente, por medo de abordar às vezes, né, de, poxa vida, entrar numa polêmica e tal, a gente não entra. E aí é muito legal a história de como surgiu esse livro aí do D.A. Carson, né?
que aconteceu, né? Na igreja dele, começou, um pastor bem conservador e tal, né? Começaram a ter algumas manifestações do dom de falar em línguas e das profecias. E ele, até pelo que entendi do livro, ele não cria dessa forma, né? Tinha uma visão mais sensacionista, que creio que esse tipo de Sim. dom tinha cessado, né? Só que, então, o que ele faz? Conhecia as pessoas, sabia que eram pessoas sérias, e ele decide estudar com a igreja, fazer uma exegese do texto, e entender o que o texto fala, e aí ele apresenta esse estudo para a igreja, e eles veem, então, como fluir nesses dons, biblicamente, para que se mantenha a ordem e tal. E eu acho que era assim que deveria ser feito, sabe? Porque senão a galera vai para essas outras comunidades, vai. Então, e é muito importante a gente incentivar as pessoas que têm esses dons a estudar, compreender e usar da melhor forma, senão elas vão achar que, de alguma maneira, a igreja está proibindo ou indo contra algo do Espírito, que tem que ser muito pelo contrário, tem que ser incentivado, mas a ser usado de uma maneira bíblica, né? Porque você até comentou de algumas igrejas, né? A Bíblia fala para nós, ali, tanto em 1 Tessalonicenses quanto 1 ou 2 Tessalonicenses, não lembro agora, e também em 1 João, que nós devemos provar todos os espíritos e reter o que é bom, né? Não apagar o espírito, né? A Bíblia fala, inclusive. Então, qual que é a importância? Eu preciso provar o que está acontecendo. Em alguns lugares, quando você vê exibicionismo, quando você vê coisas que vão contra a Bíblia, quando você vê, pode ser que, inclusive, que esteja por trás de algumas manifestações não seja nem o Espírito Santo, mas um espírito maligno, né? A gente vê isso acontecendo na Bíblia, o diabo imitando dons para trazer glória para ele, né? Com certeza. Mas então tem que ter esse cuidado, mas não jogar fora também, porque é muito importante, são dons essenciais também. Então, pastor, caminhando já aqui para o final, né, do nosso breve episódio, mas que eu creio que trouxe muito aprendizado para a minha vida e para a vida daqueles que estão nos ouvindo também, minha pergunta agora ela vai até num teor mais prático. Qual seria a relevância do dom de falar em línguas e também, né, do dom de interpretação de línguas para a igreja local, para a comunidade de fé e especialmente para a vida individual de um cristão? Felipe, eu acredito o seguinte, cara. Se você tem membros que estão vivendo uma intimidade profunda com Deus, que estão sendo edificados, né, em sua vida pessoal com Deus, com o Espírito Santo, você tem pessoas que estão procurando isso, a igreja vai crescer. Então, embora o dom de línguas por si só não tenha a finalidade da edificação geral da igreja em um culto público, ele vai edificar os seus membros, o que consequentemente vai edificar também a igreja. Então, em minha vida espiritual, em minha intimidade com o Senhor, em meu crescimento, é um dom maravilhoso que pode, deve ser buscado. Paulo falava em línguas, ele fala, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Sim. Né? Mas agora, pensando em finalidade, a pregação vem antes e deve vir antes do que o falar em línguas, né? E somado com isso, então, né, a importância de você entender também, se Deus deu esses dons para a igreja, ele deseja que seja buscado, porque Deus não se engana, né? Ele não vai pensar uma hora que algo seria bom e depois desistir, como se isso ficasse no ar ali, né? E para isso eu creio também que ele deu o dom de interpretação, que mostra para gente que a gente é um corpo e que a gente precisa uns dos outros, né? Boa. E eu acho muito legal eles serem usados dessa maneira, né? Conforme a Bíblia fala, né? Na igreja você vai ver que Paulo coloca algumas regras, então, para esse dom ser utilizado. Primeiro, que não vire uma bagunça, e se for ter interpretação, que fale um ou dois ali de cada vez, com alguém interpretando, que, né, tomar cuidado, né, principalmente se tenham visitantes ali, Paulo fala sobre isso, pessoas de fora, para não gerar escândalo, e se não tiver interpretação, que fique calado e ore consigo mesmo ali, né? Essas são regras, então, que Paulo coloca para a ordem do culto e decência. Então,
é um dom que deve ser buscado, deve ser falado, é um dom que vai ajudar as pessoas a crescerem na sua espiritualidade e, sem dúvida, vai ser uma bênção, né, para a igreja como um todo quando abençoa os seus indivíduos. E a gente não deve tolir qualquer um dos dons do Espírito Santo, e sim usá-los de uma maneira bíblica. Boa. Nossa, excelente. Esse final, inclusive, vai dar um bom corte aí pra galera que tá pra galera da edição. Mas que massa, professor. Obrigado aí por essa breve aula, né, sobre o falar em línguas. Creio que foi muito importante para mim ouvir, aprender um pouco mais com você, e creio que também para quem está nos ouvindo, jovens, universitários, pessoas que têm aí já uma caminhada cristã longa, novos convertidos, né, nós precisamos a cada dia mais buscar entender o que a palavra de Deus diz e não omitir ou fingir que esses temas não estão ali, mas pelo contrário, né, buscar de forma bíblica, estudar a palavra de Deus para compreendê-los. Então, muito obrigado. Obrigado pela sua participação nesse episódio também. Eu creio que vai edificar, sim, a vida daqueles jovens que estão nos ouvindo. E você que está nos assistindo aí ou nos escutando, até a próxima, até o próximo Comunicast. Espero que esse bate-papo tenha falado ao teu coração. Vou pedir para você deixar um comentário aqui sobre o que você achou desse bate-papo, sobre o que esse tema falou ao teu coração. Às vezes você caminha por uma linha, né, de interpretação diferente, fique à vontade para falar também. Estamos aqui para ouvir e para ensinar um pouco da palavra de Deus em cada episódio. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deixa um recado final aí para quem está nos ouvindo e até o próximo Comunicast. Amém. Felipe, obrigado aí pela oportunidade, cara, legal demais o papo, ia longe ainda, cara, se deixasse, né, tem muita coisa para falar, e agradeço aí a galera, né, espero que tenha sido bênção, e realmente buscar os dons do Espírito Santo é bênção, qualquer um deles, e estudar a Bíblia junto, né, os dois são essenciais. Com certeza. Valeu, pessoal, tamo junto, aquele abraço, valeu, pastor. Valeu, cara, tamo junto. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.